Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Luz e paz aí ao seu coração, sua família, sua vida, para que a gente possa, né, gente, construir uma manhã, uma tarde, uma noite muito especiais. Hoje eu queria, se vocês me permitem, contar uma história pessoal, muito profunda, e todas as vezes que eu me lembro dela, eu me emociono muito, né? Que foi o dia em que eu chorei e fui tão consolado. Há muitos anos atrás, eu passava por um problema muito sério que me angustiava muito. Eu já tinha tentado, né, dentro daquilo que eu conhecia, várias soluções e nada funcionava para resolver esse problema, né? Meu coração estava muito apertado, eu estava muito angustiado mesmo. E eu não sabia o que fazer. Eu me lembro que eu levantei naquele dia, era um dia de semana, e eu tinha que levar um carro para a concessionária para fazer o negócio da revisão, né? E a minha preocupação era essa. E no meio desse processo todo, eu estava atrasado para sair de casa, fiz a minha oração, falando: Meu Deus, eu já não sei mais o que é que eu faço. Eu falo: Olha, se o senhor está falando comigo, ainda brinquei. Eu falei: Dá um jeito de falar, de me chacoalhar, porque eu estou muito surdo. Porque eu não estou entendendo nada, porque eu continuo tão angustiado. Mas é sério, gente. Apesar do incômodo ser grande, eu estava rezando com tanta fé e esqueci disso. Enfim, fui lá, deixei o carro, estava a pé. E aí, eu tinha que voltar para o meu trabalho, tinha um outro compromisso, fui para esse compromisso e resolvi voltar a pé para o trabalho. E era uma coisa que eu não fazia, porque na época eu trabalhava, eu tinha que usar um paletó, eu estava vindo de um programa de televisão que eu tinha gravado, então eu estava de paletó, de terno, né? E é uma certa distância do local até meu ambiente de trabalho. Quem conhece Belo Horizonte sabe, imagina, eu estava lá no meio da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Rede Minas, e ia trabalhar ali na região, né, central, né, de BH no Funcionários. Então, uma boa caminhada. E não me pergunte por que cargas d'água eu não tive vontade de pegar um táxi, e muito menos um ônibus. Me deu vontade de ir a pé. Quer dizer, contra todas as perspectivas, né? Porque, imagina, eu ia transpirar, estava quente, era um dia de sol, eu tinha que carregar o paletó, mas acho que eu queria era aliviar a pressão. Eu tinha saído lá do programa de TV, tinha dado a entrevista, todo mundo vendo, sorrindo, como sempre as pessoas, né, agradeciam, mas internamente eu estava muito mal, essa era a verdade. E eu vinha andando. Eu lembro direitinho, eu vinha andando, pensando na vida, né? E lembrando, falei, nada acontece por acaso, Ricardo. Eu mesmo vinha tentando me consolar, sabe, gente? Calma, vai dar certo, o tempo vai ajudar. Enfim, eu estou subindo a Cristóvão Colombo, que é a rua que fica ali pertinho da Praça da Liberdade, um lugar muito conhecido em Belo Horizonte. E quando aconteceu? Vi um homem descendo no sentido contrário. De repente, ele estava passando muito mal e ele não me procurou. Eu é que o vi. E aí aquilo me incomodou. Era um senhor. Eu fui até ele, mas eu confesso que a minha vontade era ir logo para o escritório. Eu queria, sabe, ficar quietinho no meu canto. Já estava cansado, claro, estava suado, né, por causa do calor. Ai de mim se eu não tivesse parado. Você vê quantas vezes a gente perde a oportunidade de se ajudar quando a gente não ajuda o outro. Gente, Deus cruza o nosso caminho das formas mais inesperadas. Presta atenção nisso. Eu fui lá e fui naquele senhor. Falei, senhor, o senhor está com algum problema? Aí ele estava chorando, com a mão no coração. Falei assim, eu tenho um problema cardíaco. Eu vim de uma cidade X, e ele falou do interior de Minas, e vim me tratar no Hospital Y. Né? E eu conhecia o hospital porque, enfim, né, um cliente nosso, eu tinha dado umas palestras nesse hospital, e ele inclusive me falou o nome do médico do hospital que tinha sido meu aluno. Então eu vi que ele não estava mentindo, né? Porque eu que tinha ido até ele não sabia quem que eu era. E ele me deu todos os detalhes que era impossível ele saber que eu conhecia esse pessoal todo, entende, gente? Então, assim, literalmente era algo para chamar minha atenção. E chamou. Tanto que eu falei, meu Deus, eu comigo, né? Diálogo interno. Eu falei, uai, que estranho. E aí comecei a conversar com ele, fui dando atenção para ele, ele me contou dos filhos, falou que tinha vindo num transporte público da cidade, uma cidade a 5 horas de Belo Horizonte. E aí ele perdeu o transporte de volta, estava desesperado, com fome, não sabia o que fazer. E aí eu, na hora, né, fiz o que qualquer pessoa faria, né, deixando claro, mérito nenhum, mas fiz o que qualquer pessoa faria. Eu falei, vem cá, né, falei, o senhor quer o quê? Aí, eu, né, levei ele para que ele pudesse comer alguma coisa, né, para que ele pudesse matar a fome dele, e ajudei ele a comprar passagem de volta para ele voltar para a casa dele. E aí ele mudou, veio todo feliz e veio caminhando comigo pela Praça da Liberdade em direção à rodoviária, porque ele ia comprar a passagem dele.
Bem, eu estava feliz também, né, que na minha concepção tinha feito uma boa ação, porque ele estava melhor. E aí, gente, aconteceu. Esse homem do nada, literalmente do nada, põe a mão no meu ombro, no meio da Praça da Liberdade, e fala o seguinte: olhe, eu sei que você está passando por um problema muito grave, uma dificuldade assim, assim, assim. E ele narra a minha dificuldade. Presta atenção nisso. Mas fique calmo, porque isso vai passar. Antes do que você espera, você ainda vai sorrir muito e o que você está querendo vai chegar. Só espere um pouco mais. Ah, gente, eu não aguentei, eu chorei. Esse foi o dia que eu chorei. Eu me segurei na frente dele, né, para ele não perceber que eu estava emocionado, mas na hora que esse homem virou para um canto, eu fui para o outro. Mas eu chorei que nem criança, porque ali eu me senti amparado mais do que nunca por Deus. E eu fiquei com tanta vergonha, sabe, dos momentos anteriores de dúvida, né, com aquela sensação angustiada que a gente fica, né? Você fala, meu Deus, eu estou rezando, mas não acontece nada. Então, assim, foi um alívio, porque era impossível, primeiro, encontrar aquele homem com essas coincidências todas, né? E segundo, ele me falar o que ele falou. Então, por que eu estou te contando isso tudo, né? Até me desculpem, hoje nessa pílula, abrindo aqui meu coração para vocês. Porque, gente, eu sei que muitas pessoas, muitos de vocês, estão passando por situações difíceis que às vezes a gente fica num beco sem saída, né? E eu sei que às vezes a esperança ela vai se esvaindo, tipo água pelo ralo quando a gente toma banho. Deixe isso acontecer, não. Porque onde a gente menos espera, lá está a solução. Quando a gente menos espera, Deus está lá do nosso lado, nos sustentando. Né? Santo Agostinho conta que ele tem um sonho com Jesus, quando ele se converte, e então ele caminha pela praia e ele vê apenas, durante um período, as pegadas duplas dele de Jesus. E no segundo momento ele só vê um par de pegadas na praia. Então ele fala, Senhor, por que me abandonaste? E aí no sonho Jesus sorri e fala, que é isso, Agostinho? É o oposto. Esse momento você estava triste e complicado, né? Eu te carregava no colo, eu não te abandonei. Então Santo Agostinho acorda assustado com tudo aquilo. E essa é a metáfora da vida. A gente às vezes acha que está abandonado, quando na verdade o Senhor da vida, através, gente, dos recursos que Ele, só Ele sabe, né? A gente menos espera, Ele está nos ajudando. Então, que Deus te abençoe nesse dia, que abra seus olhos, seu coração, sua sensibilidade, para você sentir com certeza a presença de Deus ao seu lado, aliviando seu coração. Tá bom? Amigos queridos, lembrando, hein? Amanhã a gente está indo aí para Franca, vai ser maravilhoso, São Paulo, e na sequência, Uberlândia, domingo de manhã, no seminário aí na Acrópole, tá? Aguardem por todos nós, a equipe do Namastê vai ser bem legal. Gente, promessa é dívida, estou lançando hoje para vocês, com alegria enorme, né, o nosso link do Uninamastê, para que você possa se inscrever na lista de espera. O que é isso? Não é inscrição para o curso não, viu? O curso, o que acontece? A gente tem uma turma que nós vamos lançar, são poucas vagas, eu tenho divulgado isso no Instagram e em outros lugares, porque a gente precisa de poucos alunos, porque a gente não dá conta de atender todo mundo, né? E esse é um projeto muito sério e nós vamos trabalhar para ajudar na transformação da sua vida. Se você fizer os seus 50%, né, porque 50% depende de vocês, mas os nossos 50 garanto para vocês que a gente vai fazer. Então esse link é para você participar de uma lista de espera, um grupo no WhatsApp, coisa simples. Você entra, vai, né, se cadastra nesse grupo e aí você vai recebendo informações sobre o lançamento, vai poder fazer suas perguntas e assim que a gente lançar o Uninamastê, daqui a alguns dias, quem tiver nesse link de espera vai ser o primeiro a ter oportunidade de se inscrever. Então vai ser um processo justo, os primeiros a se inscreverem quando a gente liberar o link é que vão conseguir entrar na primeira turma, tá bom? Então, a gente tem milhares de pessoas querendo entrar, isso vai acabar, a gente acredita que em poucos minutos. Então, se inscreva no link aí da lista de espera, se esse é o seu desejo, tá? De conhecer mais sobre o projeto e ajuda aí a divulgar para os seus familiares e amigos. Tá bem, meus amigos? Beijo grande, então, no seu coração. Luz e paz. Ah, como eu me esquecendo, desculpem. Hoje, além do link, eu estou compartilhando também no banner, né, o nosso novo vídeo. Tá? Entre no nosso vídeo de lançamento. Lembra, vocês não assistiram o vídeo sobre as técnicas para lidar com problemas de relacionamento? Hoje tem o vídeo Você, Seu Maior Projeto de Vida, te ensinando mais a construir um projeto de vida, alinhar a sua missão, a sua visão, seu propósito para que você possa ser mais feliz. Assista o segundo vídeo da série, vocês vão adorar. Então, dever de casa, o link e assistir o segundo vídeo da série. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve.